Capítulo 2, vamos ler a partir do verso de número 8, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. Há um outro esclarecimento. Você que é da igreja, você, claro, já me viu com essa vestimenta que se chama fato. É uma vestimenta muito usada lá em Angola. Eu já disse pela manhã, hoje é o dia do pastor presbiteriano lá em Angola, dia 6 de julho, e uma homenagem aos meus irmãos angolanos, né? Eu vim com um fato, que é o passeio completo, terno. No entanto, o fato não é uma vestimenta africana, mas sim asiática, muito usada no sudoeste asiático, né? Principalmente na Índia. Então, lá em Angola tem muitos indianos, muitos turcos, e eles levaram essa vestimenta para lá, que é muito apreciada pelos angolanos. E quando eu estive lá no ano passado, eu também tive apreço por essa vestimenta e trouxe uma para mim. Então, quando os irmãos já viram aqui, até me disseram, né, presbítero Ex, isso aí é usada pelas autoridades, né, policiais, pelos militares lá em Angola, sim, mas também pelos pastores angolanos. Então, por isso que eu vim com o meu fato nessa noite aqui em homenagem aos pastores angolanos. Tudo isso é para dar tempo para você encontrar aí o texto. Já encontraram? Então vamos juntos ler o texto que nos diz: Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, uma pergunta que eu tenho feito nesses dias. Será possível nós cristãos sermos fiéis até a morte, nesse mundo marcado pelo secularismo, marcado pelo relativismo? O absoluto já foi abandonado. O absoluto que para nós é a palavra de Deus, a palavra de Deus que dita a nossa conduta, a palavra de Deus que dita a maneira pela qual nós devemos viver na sociedade, a palavra de Deus que rege os nossos conceitos, a palavra de Deus que apresenta a única verdade. Muitos homens e mulheres foram mortos no passado por essa única verdade. Mas nos nossos dias, meus irmãos, com o relativismo, com o secularismo, essa grande verdade chamada palavra de Deus está sendo abafada. E esses crentes que foram mortos no passado, hoje estão caminhando nessa onda do positivismo, dessa onda da inclusão, conforme temos falado aqui, dessa onda do politicamente correto, dessa onda do crente legal. Então eu não sei, meus irmãos, olhando para o mundo em que nós vivemos hoje, o que aos padrões desse mundo é ser um crente fiel, olhando para o que esse texto apontava para esses crentes em Esmirna, que de fato foram fiéis até a morte. Será que nós podemos ser fiéis nos dias de hoje? Quando nós olhamos aqui para essa igreja, João ele escreve uma carta para uma igreja que sim, era sofredora, uma igreja sim que era perseguida, uma igreja que foi caluniada, uma igreja que em muitos momentos estava aprisionada, e uma igreja que quase que toda ela enfrentou a própria morte. Mas uma igreja que recebeu, melhor dizendo, muitos elogios do nosso Senhor Jesus Cristo. O comentarista bíblico neotestamentário chamado William Hendrickson
fazendo um comentário sobre essa igreja, ele faz um comentário com uma outra igreja que também recebe uma carta de Cristo, a igreja de Éfeso. E essas duas igrejas apresentam um grande contraste. Ouvimos aqui no domingo passado a igreja de Éfeso, que também recebe alguns elogios, que também se destaca com algumas virtudes. Mas você deve se lembrar do sermão de domingo passado, o que a igreja de Éfeso abandonou? O primeiro amor. E essas duas igrejas, no comentário de William Hendrickson, elas eram rivais. E Esmirna, nessa rivalidade com a cidade de Éfeso, com grande semelhança com a cidade de Éfeso, também era uma grande e belíssima cidade da Ásia Menor, talvez a mais bela cidade daquele quadrante de cidades da Ásia Menor. Também era uma cidade comercial, também era uma cidade que tinha um grande porto. Eu até me arrisco a dizer que nessa cidade ficava o principal porto da cidade da Ásia, e a cidade de Esmirna, ela não era a grande e talvez a mais importante cidade daqueles tempos, mas essa cidade sobreviveu até os dias atuais. A cidade de Esmirna ainda está de pé, só que hoje ela não se chama mais Esmirna, hoje é a atual cidade de Izmir, na atual Turquia, e hoje ela tem em torno de aproximadamente 300 mil habitantes. Mas naqueles dias, meus irmãos, essa cidade, a cidade de Esmirna, com toda a sua beleza, com toda a sua imponência, com toda a sua importância, não era uma boa cidade para um cristão viver. Um cristão que vivia nessa cidade, meus irmãos, ele vivia um grande desafio. Ele vivia o desafio de perder os seus bens. Ele vivia o desafio de ser perseguido por ser crente. Ele vivia o desafio de perder a sua própria vida somente pelo fato de ser um seguidor de Cristo. E esse texto diz que a marca, a característica dessa igreja, desses nossos irmãos, era a fidelidade. Não é fidelidade de estar presente na igreja, não é fidelidade de estar presente nas programações, mas era a fidelidade de declarar Cristo mesmo diante da morte. Eu coloquei hoje, antes de sair de casa, essa notícia que eu recebi do Pleno News, e é um tabloide, né, um pequeno jornal que nós podemos confiar, é um jornal cristão, e foi dada essa notícia de que lá na Colômbia foi encontrada uma fossa, uma vala, com alguns cristãos mortos. Eu sempre compartilho essas notícias com muito temor, eu sempre faço uma pesquisa antes para ver se tais notícias são verdadeiras, porque muitas correntes são colocadas principalmente no Oriente Médio, no continente africano, e às vezes são acidentes, às vezes são tragédias naturais que aconteceram, e algumas pessoas vinculam e especulam como perseguição cristã, e às vezes não é. E eu sempre gosto de olhar para essas notícias com um bom olhar, porque quando eu vejo esses homens, não sei se tinham mulheres ali, mas quando eu olho para essas notícias, percebo que os crentes continuam sendo fiéis até a morte. Então, a característica dessa igreja em Esmirna, graças ao nosso Deus, ainda está sendo vista em muitos lugares. O nosso irmão seminarista Sandro destacou aqui, ainda não é uma realidade no Brasil, mas é uma realidade presente em alguns países vizinhos aqui na América Latina. É uma realidade na Nicarágua, é uma realidade na Venezuela, é uma realidade em Cuba, é uma realidade em vários outros países do continente africano, Oriente Médio, Europa e por aí vai. Não é uma realidade no Brasil. Mas e quando for? Como nós vamos nos comportar? Marcelo já diz ali, misericórdia. Certamente essa será a nossa palavra. Podemos sim declarar isso, misericórdia, Senhor. Mas essa palavra de misericórdia precisa ser ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós, para nós nos mantermos firmes quando a tribulação nos alcançar. E quando eu olho esse texto aqui, meus irmãos,
um texto que fala de uma fidelidade até a morte como marca da igreja, e não apenas da igreja de Esmirna, eu gostaria de pelo menos olhar para 4 pontos que esse texto destaca aqui sobre essas provas que essa igreja foi submetida para receber essa chancela, esse selo de fidelidade junto ao Senhor. E a primeira prova que essa igreja passou foi a tribulação. Está aí no verso de número 9, você pode ler na sua Bíblia. Eu já disse aos irmãos, eu converso com muitos pastores sobre tribulação nos dias atuais. E a leitura que eu faço com muitos irmãos pastores de várias denominações é que a igreja hoje não está pronta, meus irmãos. Eu sei que eu não posso generalizar, mas generalizando, a igreja brasileira hoje não está pronta para passar pela tribulação. E eu digo isso porque muitos crentes atuais, aqui no Brasil, odeiam a possibilidade de passar por qualquer tipo de prova. E eu afirmo isso porque a corrente tribulacional que mais cresce em nosso meio, a corrente escatológica, tribulacional que mais cresce, é a corrente pré-tribulacionista, que ganhou uma grande ênfase no Brasil através das literaturas de Tim LaHaye. Lembra? Deixados para Trás, que virou até filme. Que nós até desenvolvemos essa teologia que não é bíblica, já ensinei isso aqui, e se você acha que é bíblica, mostra para mim na Bíblia. Porque a Bíblia não ensina uma volta secreta de Jesus. E eu já ensinei aqui, que quando nós olhamos para a Bíblia, todas as manifestações da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, elas são verificáveis, elas são audíveis. Quando o Filho se encarnou, houve um sinal para que as pessoas pudessem afluir, até os incrédulos. Até Herodes, sentado no seu trono, acreditou e mandou os homens para saber quem era esse suposto rei que havia nascido dentro do seu território. E aqueles reis que vieram do Oriente tiveram que mudar o trajeto para não serem presos. Quando Pentecostes, nesse grande evento, a manifestação do Espírito Santo, houve um grande som que fez com que as pessoas afluíssem para aquele lugar. Quando Jesus Cristo é batizado no Rio Jordão, uma grande multidão testificou e viu ali o Filho, a pomba, a descida do Espírito Santo e a voz do Pai apontando e testificando que ali era Jesus Cristo, o seu Filho, a qual ele mesmo havia se comprado, na qual ele tinha ali prazer. E quando o Filho havia ressuscitado, não foi algo que apenas o seu grupinho particular havia verificado, mas Jesus ele apareceu para muitos discípulos. Então não existe volta secreta. A Bíblia diz que Jesus ele voltará como ladrão. É diferente. O ladrão ele não diz para você, olha, sai de casa às 5 horas da manhã que eu vou roubar o seu celular. Quando você olha, o ladrão ele já está no seu cangote. Por isso que nós devemos estar vigilantes, preparados. Mas por que essa corrente ganhou uma grande ênfase no Brasil? Porque não é apenas dizer que Jesus ele volta de maneira secreta, mas porque nessa volta secreta, os crentes eles são arrebatados. E quando acontece esse arrebatamento, o que acontece aqui? A tribulação. E nesse momento de tribulação, aonde o crente está? Lá nas bodas do Cordeiro sendo preservado. E isso nos mostra, meus irmãos, que o crente ele não quer passar por tribulação. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a igreja cristã, a tribulação sempre fez parte da igreja. E a tribulação é a ideia de um aperto, de um sufoco, de um esmagamento. A igreja de Esmirna, literalmente, foi esmagada por um rolo compressor. E eu sempre digo aqui aos irmãos que, começando com João Batista, foi decapitado, sua cabeça entregue numa bandeja. O precursor, o emissário de Jesus Cristo, o último dos profetas, ele já anunciava com a sua morte qual seria o caminho e o destino para aqueles que seguiriam a Cristo. Jesus Cristo, é claro, cumprindo a vontade do Pai,
recebeu a pior de todas as mortes, que era a morte de cruz. Todos os discípulos foram martirizados, com exceção de João, e o fato de João ter morrido de causas naturais não significa que sua vida não tenha sido uma vida de provações. Olhamos os primeiros séculos da igreja cristã, a igreja ela foi varrida, meus irmãos, e os crentes foram mortos da pior forma possível. Mas o crente hoje não quer sofrer, e por isso, uma grande igreja no nosso contexto surgiu com grande força na década de 70, lançando um grande slogan sobre nós: pare de sofrer. Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por tribulação, isso é natural da psique humana, mas só que o crente precisa entender que a tribulação, as provações, as lutas, os dissabores fazem parte da nossa vida. E quando nós olhamos para todos os personagens do Antigo ao Novo Testamento, todos eles passaram por lutas e provações. Dificilmente nós vamos encontrar algum herói da galeria da fé que não teve algum momento de luta ou embate no seu currículo ministerial. Mas o crente hoje, ele não quer viver isso. Voltando o nosso olhar para a igreja de Esmirna, meus irmãos. Eles estavam sofrendo a pressão dos acontecimentos. A força das circunstâncias forçavam aqueles cristãos a abandonarem a sua fé. Porém, aquela igreja não se entregava. E é nessa igreja, meus irmãos, que vai se levantar um ícone do cristianismo, um personagem que é lembrado até os dias de hoje. E o nome desse homem é Policarpo. Policarpo se tornou bispo da igreja de Esmirna. Policarpo foi discípulo de João. E esse homem, meus irmãos, ele foi servo fiel de Jesus Cristo até a sua morte. Ele foi queimado no ano de 155 depois de Cristo. E a história conta que ele foi levado para um estádio pelos seus algozes. E no dia da sua morte, os romanos disseram assim para ele: agora, Policarpo, jura, maldiz o seu Cristo, e você será colocado em liberdade. E aquele homem já idoso, com 86 anos de idade, ele olha para os céus, ele se volta para os romanos, ele diz o seguinte: há 86 anos eu tenho servido a Cristo, e Ele nunca me fez mal, pelo contrário, Ele só me fez bem. Como eu posso maldizer o meu rei e o meu salvador? O procônsul romano se levanta indignado e declara a ele dizendo o seguinte: se você não maldizer a Cristo, eu farei com que você seja consumido pelo fogo. E Policarpo, com todo o amor de Cristo no seu coração, olha para o procônsul romano e declara o seguinte: tu me ameaças com um fogo que queima por 1 hora, mas que depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. E foi dessa forma que Policarpo foi queimado vivo em uma pira romana. É sobre isso, meus irmãos, que o texto nos revela sobre a igreja de Esmirna. Fidelidade até a morte. Fidelidade a qualquer custo. Será que estamos prontos para isso? Ainda no verso de número 9, meus irmãos, o texto nos fala sobre uma outra prova que a igreja sofreu: a pobreza. Os crentes de hoje também não conseguem compreender isso. E hoje muitos crentes pregam o evangelho das riquezas. E infelizmente, em muitos círculos, em muitos arraiais, em muitas pseudo-igrejas, declaram que pobreza
é sinal de falta de fé. Declaram que pobreza é sinal de não estarem buscando a Deus. Que pobreza é sinônimo de que essas pessoas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. E essas pessoas pensam que a riqueza, ela é uma característica de vida com Deus. Meus irmãos, pobreza não é uma maldição. E se fosse, não estaria registrado lá em Lucas, no seu capítulo 6, verso 20, nas palavras de Cristo, que bem-aventurados são os pobres. Tiago, em sua epístola, no capítulo 2, verso 5, ele diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. E o texto aqui nos diz que a pobreza dos crentes em Esmirna era um efeito colateral da tribulação que eles estavam enfrentando. Em muitos momentos, meus irmãos, a pobreza era o resultado exatamente do fato deles professarem a fé em Cristo. E o texto aqui nos apresenta que essa pobreza, ela vinha de algumas razões. Em primeiro lugar, a pobreza era o fato de que alguns crentes, eles eram procedentes das classes mais pobres e muitos deles eram escravos. Meus irmãos, os primeiros cristãos, eles sabiam o que era pobreza absoluta. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se pobreza fosse maldição, o evangelho nem teria crescido no Brasil. Porque se você parar de maneira bem consciente e olhar o maior movimento evangélico no Brasil, você sabe a qual me refiro? Movimento pentecostal. Onde que o movimento pentecostal cresceu? É isso mesmo, na periferia, entre os mais pobres. O evangelho atinge todas as classes. É claro que o evangelho, ele traz dignidade, não é riqueza. O evangelho, ele traz riqueza de espírito, para aquele que é pobre de espírito. Mas o evangelho não significa, hoje eu não tenho carro, agora eu tenho 2 carros. Quando nós olhamos para a igreja nos seus núcleos primitivos, o evangelho era outro. Hoje eu tenho 2 pães, agora eu estou na igreja, tenho só 1 pão. Porque o outro pão que eu tinha, eu compartilhei com aquele que não tinha nada. Por isso que quando nós olhamos a igreja lá em Atos dos Apóstolos, Lucas vai narrar dizendo que a igreja tinha tudo em comum. Eles compartilhavam as coisas uns com os outros. Ninguém passava necessidade. E quando nós observamos a ceia ministrada pelo apóstolo Paulo lá em Corinto, quando ele adverte a igreja a fazer um exame pessoal, não era por conta, você está em pecado, não vai participar da ceia. Mas era pela não observação do amor. Porque a igreja, todo domingo, participava da festa ágape, a festa do amor, o ajunta-prato. Era a oportunidade dos mais pobres, pelo menos uma vez na semana, participar de uma refeição completa. Os ricos levavam o caviar, a lagosta, o camarão, o salmão. Os pobres levavam a mistura. Se não tivesse a mistura, não levava nada, apenas a alegria de participar daquele grande evento. Só que houve um problema, o pecado já estava no coração do homem. Os ricos ficaram de um lado, comendo, bebendo a ponto de se embriagar. E os pobres do outro lado sem comer nada. E depois desse ato de desamor, de desunião, eles iam, vamos agora participar da ceia do Senhor. E aí Paulo vai dizer que não era a ceia do Senhor que eles estavam participando, porque não havia comunhão ali. Então, meus irmãos, quando nós olhamos, pobreza não é falta de comunhão com Deus, pobreza não é deixar de ação do Espírito Santo. A igreja não para de crescer na África. Então, se nós deixássemos de olhar que riqueza é sinal da ação de Deus, o que seria dos nossos irmãos no continente africano? Não seriam alcançados pelo Evangelho. O que seria da teologia da prosperidade da Etiópia? Porque lá ninguém pode oferecer nada, já que é toma lá da cá. Eles não têm dinheiro. Então o Evangelho, esse Evangelho que é pregado aí, não pode ser oferecido para eles?
quando olhamos para Esmirna, meus irmãos, era essa a realidade. Mas havia um outro fator. Os crentes eram pobres porque eles eram saqueados pelo Império Romano. Todos os seus bens eram tomados pelos seus perseguidores. Então havia uma classe pobre, haviam aqueles que eram escravos, e uma classe um pouquinho melhor, a classe média, aqueles que eram mais abastados, perdiam todas as coisas porque eram saqueados pelos seus opositores. E havia uma outra classe de pobres, que eram os crentes, que haviam renunciado aos métodos suspeitos, aqueles que haviam enriquecido de maneira fraudulenta. E aí você vai se recordar de alguns homens que já haviam sido alcançados por Cristo, como fariseus, como escribas, como publicanos, e principalmente os publicanos que você conhece a história deles, que defraudavam a lei, que roubavam dos judeus, que eram execrados pela sociedade. E esses homens se enriqueciam às custas dos outros. Mas quando eles se deparavam com Cristo, como aconteceu com Levi, Mateus, eles ressarciam as pessoas, abandonavam toda aquela riqueza ilícita e agora seguia Cristo, sem as suas posses. Isso continuava acontecendo com a igreja, e isso também acontecia dentro da igreja de Esmirna. Muitas pessoas, por causa da sua fidelidade a Cristo, perderam os lucros fáceis que foram para as mãos de outros homens que eram menos escrupulosos. Mas uma outra característica que também aparece aí no verso 9. Os judeus, meus irmãos, estavam ali com a difamação, blasfemando. E o texto nos diz, meus irmãos, que os judeus estavam espalhando falsos rumores a respeito dos cristãos. As mentes dos crentes em Esmirna estavam sendo envenenadas. Os crentes em Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves. E deixa eu dizer uma coisa para você: o mundo continua fazendo isso, espalhando calúnia, difamando os cristãos. Por isso que eu sempre digo para a igreja: se tem alguém falando mal de você, se tem alguém caluniando você, não fique triste, não mergulhe no mar do desespero, não se jogue na ponte da desesperança. Às vezes, algum irmão chega para mim: pastor, estou falando mal de você. Eu sempre digo: entre na fila, porque no momento que eu entrei nas fileiras do Evangelho, eu já sei que isso iria acontecer. Não existe uma figura, a saber, a figura pastoral, que é mais caluniada, que é vítima de todos os açoites, palavras maldizentes e tudo. Já sabemos disso, mas isso faz parte do Evangelho. E se você não está pronto para passar por isso, você vai se juntar ao grupo que ainda não está pronto para passar pela tribulação. E lembre-se do seguinte, meus irmãos: a palavra de Deus nos diz com clareza que o acusador é o diabo, ele é o pai da mentira. E o texto aqui nos diz que aqueles judeus que se levantaram contra os crentes lá em Esmirna, aqueles crentes que estavam levantando acusações levianas, que se reuniam na sinagoga para orar, para ler a Torá, mas que estavam caluniando os crentes e achavam que eles eram os crentes, Jesus olha para eles e chama eles de sinagoga de Satanás, porque naqueles dias havia uma forte e influente comunidade judaica lá em Esmirna. E eu volto a dizer, eles achavam que eles eram os crentes e que a igreja era apenas uma seita, que era apenas um grupo de hereges. E os judeus, meus irmãos, eles foram os principais inimigos dos cristãos no primeiro século. E você deve se lembrar que Paulo foi duramente perseguido pelos judeus lá em Antioquia, logo quando ele inicia o seu ministério. Paulo ele foi perseguido também em Icônio. Paulo lá em Listra foi apedrejado pelos judeus.
Paulo, em Corinto, ele chegou até mesmo a tomar uma decisão, e ele escreve aos irmãos em Corinto que ele estava deixando os judeus para se juntar aos gentios, porque os judeus estavam perseguindo Paulo. E quando ele retorna para Jerusalém, lembra, os judeus tentaram até mesmo prender ele no templo, e quase o mataram. E esses mesmos judeus se achavam crentes. A mesma coisa se repete hoje. Crente falando mal de crente, crente apontando o dedo para crente, crente caluniando crente, mas fica batendo no peito e dizendo que é crente. Mas se isso está acontecendo na sua vida, meu irmão, minha irmã, descansa. Isso faz parte do processo, isso faz parte da tribulação, porque no final, aqueles que forem fiéis até o fim, até a morte, receberão a coroa. Mas por último, no verso 10, a última provação para receber o selo de fidelidade foi a prisão. Alguns crentes de Esmirna estavam enfrentando essa dura realidade, estavam sendo presos. E a prisão, meus irmãos, naqueles dias era muito dura. Eu vi uma prisão lá em Luanda, lá em Angola. A prisão lá é dura, meus irmãos. E às vezes eu já falei com algumas pessoas aqui, não só em Angola, mas em alguns outros países da África, Ásia e Oriente Médio. A única prisão que, assim, no exterior nos engana é a prisão na China. Quando você olha a prisão na China, parece até uma universidade, mas não se engane, lá dentro o bicho pega. Agora a prisão na África não. Por fora você já vê que lá dentro é estreito. A prisão já, pelo lado de fora, já diz que é a antessala do terror, já é a antessala da morte. E temos um irmão muito querido, esteve conosco aqui no presbitério, né, o reverendo José Dilson, que passou por uma prisão na África, lá no Senegal, e ele relatou para nós, né, num culto, a experiência que ele teve 6 meses preso lá no Senegal. Alguns irmãos devem se lembrar. E os romanos, meus irmãos, eles também eram muito duros com as suas prisões. Eles não cuidavam dos seus presos. E naqueles dias não dava para recorrer aos direitos humanos. Os prisioneiros morriam de fome. Os prisioneiros morriam com pestilências, com lepra. E quando nós olhamos com uma perspectiva agora boa, elevada, a prisão ela tem a finalidade que aparece aqui no texto. Está escrito aí, ó, para ser dispostos à prova. Os crentes, quando eram presos em Esmirna, eu vou usar essa expressão, tá? Estavam sendo levados ao último teste. Não sei porquê, mas agora veio aqui na minha memória o Round 6. Mas tudo bem, veio aqui a minha memória, porque eu vejo muitos filmes, né? E imagine isso aos nossos dias, meus irmãos. Sermos levados às últimas provas. Só que é um problema, olhando para o Brasil. Crentes imaturos, eu sei que eu estou generalizando, crentes mimados, princesinhas, príncipes do rei, pregadores acostumados com o luxo, pregadores que só vão pregar na igreja se for um cachê de 10 mil, se for um hotel 5 estrelas, se o táxi executivo me vir me buscar, se tiver uma mesinha de fruta para eu comer, se as toalhas forem brancas. Vocês sabem do que eu estou falando? Como é que esses crentes vão enfrentar isso, meus irmãos, que os nossos irmãos enfrentaram? E a Bíblia nos diz que a tribulação ela vai chegar. Talvez Deus seja misericordioso conosco e a morte nos alcance primeiro. Talvez não. E se a tribulação nos alcançar primeiro? Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Graças a Deus, a palavra de Deus nos diz, Deus ele é tão misericordioso, tão fiel, que Deus ele nos diz que nós não seremos tentados além das nossas forças. Isso mostra que é Deus que vai estar lá, ó, supervisionando o teste. Graças a Deus. E eu já quero concluir fazendo um rápido resumo aqui, desses testes que eles viveram. A igreja era pobre.
crentes que vinham de classes baixas, muitos vinham de escravos, lembram? Outros eram saqueados e roubados. Muitos foram perseguidos e lançados na prisão. Mas qual foi o resultado? Eles não se corromperam. Eles não desistiram. E essa igreja, meus irmãos, espremida, sofrida, acuada, essa igreja que não tinha tesouros na terra e não teve a oportunidade de acumular riquezas na terra, mas que pela fé e no martírio acumulou riquezas no céu. E quando eu olho para essa igreja, eu penso no seguinte: a riqueza da igreja, ela não está na pujança do seu templo. Talvez tenhamos por aí muitos templos belíssimos. A beleza da igreja não está na riqueza dos seus móveis, dos seus utensílios, dos seus instrumentos. A beleza da igreja não está na sua projeção social através dos membros que congregam naquele lugar. Tem muita igreja pobre, entenda o que o pastor está dizendo, dentro de uma periferia carente, mas que é uma igreja fiel ao Senhor. E tem um monte de igreja rica, milionária, de gente cheio de pompa, mas que não agrada a Deus com todos os seus feitos. Mas os dois opostos também acontecem. Tem igrejas de rico glorificando a Deus e agradando a Deus, e também igrejas de pobre não agradando e não glorificando a Deus. Mas quando eu olho aqui para a igreja de Esmirna, o texto vai nos dizer que essa igreja, mesmo sendo pobre, aos olhos de Deus ela era rica. E meus irmãos, é muito melhor ser como essa igreja aqui, pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Nós vamos ver nos próximos capítulos, uma outra igreja aqui, a igreja de Laodiceia, grande, rica, abastada, mas pobre diante de Cristo. Quem somos nós como igreja? É o que nós precisamos pensar. O que nós temos oferecido para Cristo? Somos uma igreja fiel? Somos uma igreja, talvez, pobres em coisas materiais, mas rica em virtudes espirituais? Ou somos pobres, espiritualmente falando, e ricos em virtudes materiais? Será que nos manteremos fiéis a todo o custo e quando formos verdadeiramente submetidos às maiores provas? E eu preciso dizer que a prova não precisa ser a perseguição, não precisa ser um grupo jihadista apontando uma Kalashnikov para sua cabeça, não precisa ser alguém com uma faca na sua jugular pedindo para você negar a Cristo, não precisa ser alguém num penhasco ponto a te lançar, mas é no momento em que você está diante de uma grande decisão, de algo lícito e ilícito, no momento em que você precisa negar a si mesmo para abraçar o Evangelho, no momento em que você precisa renunciar daquilo que agrada e satisfaz o seu coração para viver tão somente aquilo que Deus quer para você. Deus, Ele requer a nossa fidelidade nas grandes coisas, mas Ele também requer a nossa fidelidade nas pequenas coisas. Ele requer a nossa fidelidade quando a nossa vida estiver em perigo, mas Ele requer a nossa fidelidade quando alguém está na nossa porta propondo a instalação da Gatunete. Ele requer a nossa fidelidade quando a igreja está em perigo, mas Ele requer a nossa fidelidade quando estamos para avançar um sinal de trânsito.
fidelidade a qualquer custo. Sejamos fiéis até a morte. E Deus, Ele nos dará a coroa da vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Assentados. Senhor,